O Bitcoin é um desastre e vai fracassar. Ele falhou no seu propósito e muito em breve irá a zero e levará milhares de especuladores à total falência. Eu tenho certeza que você já ouviu essas afirmações pelo menos umas 2 vezes. E depois de ouvir essas afirmações durante algum tempo, você já conferiu para ver se o Bitcoin realmente morreu? O valor do Bitcoin, a mais popular das moedas virtuais, continua em queda livre. Só 0,36% das pessoas usam de fato como moeda, ou seja... O sistema por trás das criptomoedas é o blockchain. Vamos falar sobre uma tecnologia que está sendo muito usada por grandes empresas e bancos. Esse vídeo aqui eu estou gravando no mesmo dia do vídeo que eu gravei, que é o vídeo sobre Bitcoin e blockchain. Já devo ter lançado e você já deve ter, inclusive, o assistido. Ou, caso ainda não tenha, vou deixar ele aqui nos cards ou então no final desse vídeo. A não ser que você nunca tenha ouvido falar sobre Bitcoin, certamente você já ouviu pelo menos um desses obituários de profetas anunciando a morte previsível do Bitcoin. O colapso da primeira tecnologia de criação de dinheiro governada por algoritmos. Bem, não se surpreenda, porque o Bitcoin já morreu mais de 361 vezes ao longo de sua história. Acredite se quiser, o primeiro aconteceu no dia 15 de dezembro de 2010, quando o Bitcoin valia absurdos 25 centavos de dólar. E o mais recente aconteceu agora no dia 6 de junho, quando um ex-servidor parasitário de um dos órgãos mais cobiçados dos Estados Unidos, a SEC, disse o seguinte, abre aspas: as pessoas vão acordar um dia e não vão achar que o valor do seu investimento em Bitcoin está diminuindo, mas que é zero. Agora eu fico pensando, o que se passa na cabeça de alguém que ouviu esse tipo de afirmação lá no início, lá nos primeiros obituários do Bitcoin? Há tantos anos que eu ouço isso e o Bitcoin ainda está lá? Pois é, o Bitcoin ainda está lá. Na verdade, o Bitcoin está em todo lugar, principalmente na cabeça dos parasitas estatais, dos banqueiros e, é claro, na boca da mídia tradicional. Na verdade, a mídia tradicional só tem a ganhar falando mal do Bitcoin por algumas razões. Primeiro, que notícias ruins geram cliques, geram audiência. Segundo, que gerar pânico e medo é uma forma de manter o controle sobre as pessoas. Terceiro, que eles também acabam ganhando, transmitindo essas informações. E quando eu falo que eles são totalmente beneficiados com isso, é porque os maiores anunciantes da TV aberta, principalmente, são os bancos e o Estado. Mas sabia que isso não é exclusivo do Bitcoin? Sabia que isso já aconteceu no passado, com outras tecnologias tão promissoras quanto? Eu vou fazer um paralelo com outras 3 tecnologias que impactaram radicalmente o mundo. O carro, veículo automotor, a eletricidade e a internet. Lá por volta do final de 1870, 80, a mídia chamava os seus especialistas e autoridades no assunto para comentarem sobre os carros, que eram máquinas lentas, barulhentas, com frequência quebravam, ficavam estacionadas na rua e eventualmente matavam algumas pessoas. Quase na mesma época diziam que a eletricidade não estava trazendo conforto para as pessoas. Na verdade, as pessoas estavam sendo eletrocutadas e de vez em quando queimadas. Cerca de 100 anos depois, a mídia debochava da internet. Dizia que ela era lenta, que não escalava, que era uma bagunça, que as pessoas tinham que andar com vários endereços de IP no bolso para poder encontrar o site que queria, e diziam que era o lugar preferido de criminosos, terroristas e traficantes. E o que vemos hoje? Montadoras de automóveis anunciando na TV o tempo todo,
bancando, ajudando a bancar os custos altíssimos de produção e completamente desnecessários. A eletricidade está em todas as casas, inclusive ela possibilitou que a mídia saísse dos jornais para a televisão e, eventualmente, algumas pessoas são eletrocutadas. Mas ainda assim, será que existiria micro-ondas a gás? E a internet, adivinha? Até que conseguiu escalar bem, já que hoje qualquer pessoa com um chip 3G consegue assistir conteúdos com qualidade igual ou superior à da TV. E o que essas três tecnologias têm em comum com o Bitcoin? Todas substituíram uma indústria gigantesca. Substituíram tecnologias ultrapassadas que eram o principal negócio de grandes corporações. Além do carro e da internet, vamos pegar o exemplo dos smartphones. O carro substituiu a indústria das carroças e dos criadores de cavalos. E se você pegar uma foto dessa época, você verá que era uma indústria imensa. Já a internet substituiu várias indústrias. Os jornais, revistas, as gravadoras e muito em breve as emissoras de TV, que não terão escolha a não ser migrarem para a internet, e a maior indústria de todas, o cinema. Para que se deslocar até uma sessão, sendo que você pode ver dezenas de estreias de filmes na sua casa, no seu sofá, a um clique de um botão? E o smartphone é o grande assassino de indústrias de nicho, desde agendas telefônicas até sistemas embarcados como GPS, aparelhos de medição e, é claro, a mais relevante de todas, a indústria das câmeras digitais. Mas nenhuma dessas tem o poder destrutivo que o Bitcoin tem. A indústria do dinheiro. Os estados, por meio dos bancos centrais, os próprios bancos e todos os sistemas de pagamento. Hoje, um garoto de 6 anos que não tem permissão nenhuma para criar uma conta bancária, basta ter um celular, um smartphone Android muito simples, uma conexão com a internet, e a partir do momento que ele baixa uma carteira de Bitcoin, ele passa a ter todos os poderes de um banqueiro. Transferir qualquer quantia em dinheiro, de qualquer lugar do planeta, dê para quem quiser instantaneamente. Não importa se ele é negro, branco, rico, pobre, socialista, conservador, liberal, esteja ele no Brasil, na Europa, no Afeganistão, não importa. Para o Bitcoin não existe fronteiras. Ao viajar para Portugal, por exemplo, os seus Bitcoins já estão lá. Basta você ter o backup da sua chave privada com você e, quando chegar em Portugal, você baixa um aplicativo de carteira do Bitcoin, voa lá, seus Bitcoins já estão ali com você, prontos para te ajudar nas suas trocas voluntárias, sem dar satisfação absolutamente a ninguém. Sem precisar de bancos, intermediários, PayPal, Visa, Mastercard, e sem depender, sem dar satisfação, na verdade, ao Estado. E isso é só o começo. E as pessoas vão ficar eufóricas com acesso a tanto poder, a tanta liberdade nas mãos? Infelizmente não. A maioria ainda não entendeu como o Bitcoin funciona e o subestima. Não sabem o poder que ele tem, ou muitas das vezes estão satisfeitas com o que o Estado fornece a elas. A liberdade que o Estado dá para essas pessoas é o necessário. Como usar patinetes com capacete, mesmo sabendo que capacete não vai evitar nenhuma queda, não vai proibir ninguém de cair. Como ser obrigado a acender o farol durante o dia, usar cadeirinha, mesmo sabendo que muitas das vezes ela não protege as crianças e, se instalada errado, pode vir a causar acidentes piores e trazer até mesmo a morte da criança. E usar um sistema bancário de 9 às 17, poder fazer transações até às 11 horas da noite e não poder usar o sistema bancário durante o final de semana. Só que vai chegar um momento em que a maioria das pessoas irão acordar. Algumas vão demorar mais tempo e outras não vão acordar nunca. Por isso que eu não acredito em hyperbitcoinização, que é o momento em que todos só utilizarão uma única moeda e ela será o Bitcoin. Eu não acredito nisso, porque sempre haverá, em algum lugar bem distante, uma vila, alguém que vai utilizar papel moeda, ou um cartão de débito, ou então uma criptomoeda estatal. Sempre haverá alguém que nunca irá acordar. Assim como existem pessoas isoladas, que caçam e pescam, e que só andam a cavalo. E quantas pessoas hoje você vê andando a cavalo? Mas eu acredito que o Bitcoin se tornará um meio de troca bem amplo. A maioria irá utilizar, irá aceitar Bitcoin naturalmente. Pode demorar algum tempo? Sim, vai demorar certamente no mínimo 10 ou 20 anos, mas isso vai acontecer.
Lembre-se que o Bitcoin é uma ruptura radical com o sistema vigente. Não há paralelo na história humana. Logo, a maioria das pessoas só irão utilizar quando pessoas próximas de confiança já estiverem usando. Essas pessoas vão demorar a utilizar Bitcoin. Certamente, elas não vão entender o Bitcoin para depois usá-lo. Elas só vão usá-lo quando ver que outras já estão usando. Então relaxe e se divirta com os obituários do Bitcoin, porque eles se tornarão cada vez mais frequentes. Quanto mais pessoas conhecerem essa nova forma de ter liberdade nas transações, mais ataques o Bitcoin irá sofrer, principalmente da mídia tradicional, que é bancada pelo status quo, mas não importa o que eles falem. Moedas governadas por algoritmos são o futuro. E você pode se preparar para esse futuro se educando sobre o Bitcoin e ajudando a educar outras pessoas, sentando na fileira da frente e assistindo a história se desenrolar. Porque a história é isso: afetar o presente para tentar mudar o futuro.